Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre O Preço da Perfeição, a nova série da Netflix que estreou aí dia 14 de dezembro. Se você é novo por aqui, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e vamos então falar dessa série. O Preço da Perfeição era uma série que eu tava bem ansiosa pra assistir, mas eu só fiquei sabendo que ela seria lançada menos de um mês antes dela de fato ser lançada. Eu não sabia que ela iria existir em algum momento. Então eu tive que esperar pouco tempo até que ela de fato fosse lançada. Dia 14 de dezembro ela tava disponível já na Netflix, eu comecei a assistir. Hoje é dia 10 de janeiro e eu terminei a série dia 9, ontem. E eu comecei a assistir ela dia 25 de dezembro. Isso porque eu fui assistindo um episódio, no outro dia outro episódio, fui dando um tempo. Isso porque eu comecei a gostar muito da série. Eu assisti os primeiros 3 episódios de uma vez só e eu gostei pra caramba. Eu falei, cara, essa aqui vai ser o meu novo xodó. Já tava me sentindo muito mal porque eu falei, vão cancelar. A última vez que eu gostei de uma série assim de dança, de música foi Spin Out, e ela foi cancelada, que era aquela série de patinação do gelo que eu também amo. E ela foi cancelada, eu falei, ai gente, eu não vou criar tanta expectativa. Eu falei, tá, vou assistir no meu tempo e aí venho pra trazer um vídeo quando eu tiver terminado. Eu tive um misto de sentimentos durante toda a temporada. A temporada tem 10 episódios, cada episódio aí é bem comprido, tem entre 40 minutos e 1 hora, então realmente são bem compridos. Uma coisa que me prendeu muito nos episódios foi que as danças são incríveis, não é aquela dancinha meia boca, aquele monte de corte assim, pá, 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 corta, 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 quase não dá pra ver eles dançando direito, não dá pra ver a cara dos atores. Isso porque grande parte do elenco é dançarino, então eles não são só atores, eles são dançarinos que atuam também, e isso faz com que seja incrível. Eu confesso que eu assisti dublado, então eu não tenho uma noção muito grande de como foi a atuação. Eu sempre venho aqui falar, ai, fulano atuou muito bem, eu gostei muito da atuação de não sei quem, mas dessa vez eu assisti dublado, porque o Gabriel tava assistindo comigo e como vocês sabem, o Gabriel assiste só os conteúdos dublados. E aí eu acabei assistindo dublado, então não tenho nenhuma nota específica sobre a atuação pra falar assim, ah, eles são dançarinos, então eles não atuam tão bem. Se vocês assistirem em inglês e tem alguma pontuação, pode deixar aqui nos comentários pra mim que eu vou adorar saber. Então, como eu tava dizendo, essa questão deles serem dançarinos é bem interessante e acabou mexendo com as minhas emoções em vários momentos, porque a história é um mistério. Lembra um pouco a pegada de Pretty Little Liars, a gente tentando descobrir quem é a. Aqui a gente tá querendo descobrir quem empurrou a Cassie do penhasco, do terraço, e ela tá internada. Ela não chegou a morrer, mas ela já tá nos últimos momentos de vida, ela tá pra ser desligada ali os aparelhos dela, então é bem claro que ela vai morrer, mas a gente, enfim, tem muitas reviravoltas aí, você vai precisar assistir a série pra você saber do que eu tô falando. Ao longo de toda a temporada a gente fica, eu pelo menos fiquei, como eu disse, com esse misto de sentimentos, porque nos 3 primeiros episódios eu assisti numa pancada só, eu senti que eles eram bem fluidos, que tudo acontecia de uma maneira bem legal, e também tenho que ressaltar que essa série é para maiores de 18 anos. E isso porque tem muito, muito, muito sexo. Muito. Várias coisas assim misteriosas e tal, aquelas cenas das pernas quebrando, aquelas coisas que dão um pouco de aflição, que são quando eles têm aqueles sonhos, né? Aquelas coisas. Mas fora isso, eu acho que principalmente essa faixa etária é devido à quantidade grande que eles têm ali de cenas de sexo. Nos 3 primeiros episódios tudo flui muito bem, as cenas sensuais casam muito bem ali com a série, é uma coisa meio adolescente. Me lembra também um pouco Dance Academy, que é uma série que eu gostava muito, mais uma versão mais adulta, mais atual, digamos assim. E a gente tem vários personagens interessantes. A gente tem a protagonista, que é a Neveia. Ela é uma mulher que veio aí de uma cidade de interior, né? Ela não tem uma boa condição financeira. E ela ganha uma bolsa pra estudar na Archer depois que essa menina, Cassie, ela foi internada. Então eles precisam limpar a imagem ali da escola. Eles acabam chamando essa menina pra dar uma bolsa pra ela, pra ficar mais bonito pra escola. Enfim, a princípio a Neveia não sabia disso, então ela vai ali pra escola achando que ela ganhou por mérito próprio. E claro que contribuiu com certeza ela saber dançar muito bem, porque senão ela nunca entraria ali. E a gente vê que a Neveia realmente é muito boa. Mas ao longo dos episódios a gente vai perdendo um pouco o protagonismo da Neveia. Ela acaba ficando de lado em vários momentos durante a história. E ela aparece de repente do nada. Então, não sei, talvez não seja exatamente, propriamente dito, ela uma protagonista, assim, seja um pouco cada um, como se todo mundo realmente fosse ali o astro principal, embora tenha personagens que apareçam mais, tem uns que não façam muito sentido. Eu acho que do núcleo principal de alunos, a gente pode dizer que a gente tem 6 protagonistas, que são a Beth, o Warren, a Neveia, o Shane,
a June e também o Nabil, que é aquele carinha meio esquisito que todo mundo acha que ele, que inclusive que empurrou a Cassie, e aí o primeiro culpado, o grande culpado é ele. A gente fica mudando toda hora quem é o culpado, quem é o culpado, em vários momentos a gente não sabe exatamente quem é, então como eu disse, lembra aquela pegada meio PLL. E agora vamos falar algumas coisas que me incomodaram na série, como eu falei, essa coisa do ritmo. Começa muito bem e começa a se perder. Em vários momentos, a questão dela ter caído lá de cima, quem empurrou ela, deixa de ser um problema. Eles acabam esquecendo por um grande período, depois se torna um grande problema de novo. A policial tá ali sempre envolvida tentando descobrir quem que empurrou a menina, tá tão envolvida que passa um pouco os limites da realidade. A gente vê uma policial que tá ali, sei lá, pressionando adolescentes e, tipo, agindo de maneira totalmente antiética, e também que tá relacionando aquele caso a uma situação pessoal que depois é revelada mais pra frente e que não necessariamente tem muito a ver com o que aconteceu, embora ela ache que na cabeça dela tenha a ver. Depois que é explicado, eu achei que, ok, pode ser um gatilho pra ela, mas não achei que tinha muito a ver com o caso da Cassie. Outros momentos que também são meio estranhos. E a gente tem o Warren. O Warren namora com a Beth e ele trai a Beth com o Shane. Por que ele faz isso? Não sei, porque ele diz que tá apaixonado pela Beth, mesmo assim ele ainda fica transando com o Shane. E aí o Shane se apaixona pelo Warren. De uma hora pra outra a gente tem uma reviravolta na história do Shane, a gente começa a conhecer outras personalidades, outras coisas que acontecem na vida dele, e aí o Warren já não tá mais nem com a Beth, ele também acaba não ficando mais nem com o Shane, e aí ele começa a ter um outro relacionamento, então as coisas começam a acontecer muito rápido, de repente ele já tá falando pra outra pessoa que ama ela, então tudo acontece extremamente rápido. A própria Neveia fica meio perdida também no meio disso tudo, porque em algum momento ela não é nada pra algumas pessoas e de repente ela já é tudo, elas já são super amigas e aí no segundo seguinte eles brigam. E isso é o maior problema, na minha opinião, em Um Preço da Perfeição, que é a incoerência e a inconstância dos personagens. Eu sinto que a Neveia uma hora pensa uma coisa, outra hora ela pensa outra. Em seguida ela volta com outro pensamento. A Beth é a mesma coisa, ela pensa uma coisa do Warren, depois volta com o Warren, depois acontece outra coisa. A mesma coisa com a família dela. Aí a gente tem a June. A June é a mais bipolar de todas. A June é uma personagem que tem problemas com a mãe, porque a mãe não leva a sério a carreira dela de bailarina, e aí ela acaba falando, se você não conseguir nenhum papel principal, eu vou tirar você dessa escola. É basicamente o que acontece, ela entra com os advogados tentando pedir a sua emancipação da mãe dela, porque ela quer continuar estudando e a mãe dela não quer deixar ela continuar estudando ali, ela quer levar ela pra ter uma carreira de verdade, e isso frustra muito a June. E a outra coisa, entre tantas, que fica meio perdido na temporada, porque a temporada é muito longa. Então, assim, eu acho que se essa série continuar, igual parece que vai continuar, porque no final ficou muito aberto, a gente já vai falar mais disso na parte com spoilers, mas o final realmente ficou bem aberto, então possivelmente a gente vai ter uma segunda temporada caso não seja cancelado, e aí vai fazer mais sentido. Eu acho que esse é o tipo de série que a gente vai acompanhando ao longo de anos, assim, que ela vai fluindo, a gente vai acompanhando a história dos personagens, vai gostando dos personagens, e não aquela série que é feita pra ter uma temporada e que fica só naquilo. Embora ela baste como uma só temporada, na minha opinião, ela falta algumas constâncias pra acabar redondinha uma temporada só. Eu acho que ela é realmente uma série que a gente vai ver, sei lá, 5 temporadas e aí a gente vai ficar assistindo e quando a gente for passando as temporadas vai fazer sentido. E não necessariamente na primeira vai fazer sentido. E isso me lembra, como eu disse outra vez, Dance Academy, que é uma série que vai evoluindo, vai fluindo, vai acontecendo as coisas, embora a pegada totalmente mais infantil de Dance Academy, só porque eles são bailarinos, né, não é por isso que me lembra, é a questão de todo o conjunto das pessoas, então isso acaba fazendo com que lembre um pouco pra mim. Outra coisa importante é que os personagens deixam a gente gostar deles. Não são personagens que a gente não se apega, que a gente não tem amor por eles. A gente acaba gostando de vários deles. O Shane é um cristalzinho lindo, maravilhoso. Gosto muito dele. A Neveia, eu confesso que, embora ela seja protagonista, é uma das personagens que eu menos gosto, justamente pela incoerência dela, pela inconstância dela. Ela em um momento tá tendo problemas com a mãe, depois ela tá tendo problemas na escola, depois ela tá tendo problemas com a Cassie, depois ela se envolve em coisas que não tem nada a ver com ela, e de certa forma isso faz parte da personalidade dela, porque ela é uma mulher que quer provar a justiça a todo custo, mas tem momentos em que ela tem a oportunidade de fazer essa justiça e ela acaba voltando atrás porque ela fica com medo. Então tem coisas que me deixam um pouco com o pé atrás com a Neveia. Eu não gosto tanto assim dela. A Beth também, não sou apaixonada pela Beth, eu não consigo entender ela em vários momentos. Acaba um episódio, começa outro, parece que ela tá com a personalidade totalmente diferente. Alguns personagens que ficaram meio jogados. A irmã da própria Beth, por exemplo, a Délia, ela aparece bastante, assim, bastante. Em vários momentos ela tem um relacionamento ali com o professor deles, né? Então acaba que ela aparece
parece bastante, ela é uma grande bailarina, mas o final dela foi chocante pra mim, porque eu já tinha pensado que podia acontecer isso com ela, eu já tinha pensado que isso aconteceria, mas quando eu vi que realmente era aquilo, eu fiquei meio assim, parece que eles não queriam envolver outros personagens, né, naquela trama que precisava desenrolar ali de alguma forma, e inventaram a desculpa mais simples e banal possível pra tudo aquilo que estava acontecendo na temporada. Então, na minha opinião, eu acho que a série poderia ter menos episódios, embora me doa o coração dizer isso, porque é o tipo de série que não é aquela série 100% maravilhosa, perfeita, meu Deus do céu, mas que a gente quer que tenha vários episódios. Isso eu concordo. Então, se for realmente ter umas 5 temporadas, eu acho que vai funcionar legal. Mas se for uma série pra ser mais concisa, tipo uma série mais fechadinha, eu acho que 7 episódios funcionariam bem, 8 talvez. Então a gente poderia continuar tendo e abusando dessas cenas aí de balé, que eu acho lindo. Sobre as cenas de sexo, como eu falei, nas 3 primeiros episódios é ok. A partir do 4º episódio, pra mim passou um pouco do ponto. Não porque começou a aparecer mais coisa, nada disso. Isso aí já é no primeiro episódio. Começa a não fazer sentido. São cenas jogadas no meio do nada, pessoas, adolescentes lindos e maravilhosos, pelados ali, transando, e tipo, sei lá, parece que é mais pra um público assim, falar uou, sabe, uau, do que de fato fazer algum sentido, porque fica perdido. Tem algumas partes fazem sentido, algumas não. Porque fica, por exemplo, o relacionamento do Shane faz sentido, ele se sente na obrigação de, sei lá, ter que entregar o corpo pra poder se sentir valorizado, é um dilema interno dele mesmo. Então faz sentido dentro da história dele, faz sentido quando a Beth tá com o Warren, porque eles são namorados e tal. Mas tem momentos em que é totalmente gratuito e não tem pra quê? E aí, enfim, tem vários momentos, tem vários casais aleatórios que eu não vou te contar pra não te dar spoiler, mas são, eu acho que é too much em algumas partes, sabe? Então tem momentos que realmente fazem muito sentido e tem momentos que é só too much, que é demais. No geral, eu acho que o ritmo anda bem no começo, ele dá uma parada e depois ele anda bem de novo no final. O final não me surpreendeu, pra falar a verdade, assim, o não final de todos. O final da resolução da história não me surpreendeu. Eu não gostei de como acabou, de não ter tido uma resolução final, digamos assim, de ter ficado tudo ali nas costas da personagem que ficou. Então eu não gostei exatamente disso, mas eu acho que vai ter mais um desdobramento na próxima temporada. E vamos falar de segunda temporada. É óbvio que o final ficou em aberto para uma segunda temporada. A gente ainda não tem uma renovação, a Netflix ainda não renovou, mas assim que eu souber eu venho contar pra vocês. Então vamos falar um pouquinho de teorias. Eu não tenho muitas teorias, mas eu acho que vai com certeza girar em torno, né, desse assassinato do professor, do Ramon. Então ele foi encontrado morto, ele tava com alguma coisa assim no peito dele. Então eu acredito que com certeza essa segunda temporada vai ser sobre isso, quem matou. Lembrando que ali na sala em que ele tava morto tava a June, que tinha inclusive descoberto, né, que era filho dele, então não sei, talvez tenha alguma coisa a ver com essa morte. Ela tava chorando muito. Tava a Beth, também tava a Neveia. Eu acho que tinha mais alguém, mas eu não lembro. E o corpo dele lá jogado, esfaqueado. Acho que acredito que aquilo era uma faca, né, que tava ali no peito dele. Então assim, eu acredito com certeza vai ser sobre isso. Vai voltar a ter essa pegada de descobrir ali um mistério, quem foi e tal. E me dá um pouco de medo de ser igual o PLL, que foi aquela coisa repetitiva, que ficou temporada sobre temporada e toda temporada era um. Então tenho medo por causa disso, mas eu também acho que pode dar muito certo, porque eu achei que a primeira temporada deu certo. Mas, como eu falei, eu acho que podia ter sido um pouquinho menos de episódios pra que ficasse uma coisa mais fluida ainda. Os episódios que ficaram um pouquinho mais mornos tivessem mais andamento e aí acabasse, consequentemente, funcionando melhor pra mim. Então eu acho que eles vão tentar descobrir quem que foi e a gente vai ter o mesmo dilema que a gente teve nessa primeira temporada. A gente também teve a Neveia e o Warren ficando aí, eles foram expulsos, então a gente tem todo que ver como que vai ficar a situação deles. Então a gente também tem a Beth, que agora tá namorando um cara e tá longe da família, ela já não tá morando mais com a família, ela também tá lidando com o julgamento, ela acabou decidindo tomar culpa pelo o que a irmã dela fez, o que a Delia tinha feito. Então a gente tem que ver todos esses cenários aí. A gente também tem a June, que descobriu agora que ela, aliás, ela não descobriu ainda, né? A gente descobriu que ela é filha do Ramon e o Ramon acabou de morrer. Como que ela vai lidar com tudo isso? A gente tem agora a Cassie, que se recuperou e já voltou a viver entre as pessoas, já não tá mais no hospital. Então, como que essa personagem vai influenciar na vida dos outros? Como que ela vai ser essa víbora que todo mundo fala? Como que vai funcionar todo o andamento da escola agora? Então, assim, não são exatamente teorias, mas são coisas que a gente vai com certeza ver numa segunda temporada, isso se a série for renovada.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, não é exatamente uma coisa muito crítica, muito analítica, muito profissional. São só as minhas opiniões, porque foi uma série que eu gostei de assistir aos pouquinhos, eu queria ver pedacinho por pedacinho, um pouquinho de cada vez. Porque como eu trabalho com isso, às vezes é estressante você ver uma pancada de episódios. Aqui, nesse caso de O Preço da Perfeição, não foi assim. Eu não pensava em fazer vídeo até de fato eu estar aqui fazendo. Então... foi bem gostoso assistir episódios por episódios assim, assistir uma grande quantidade de episódios de uma vez só. Então eu gostei bastante, eu recomendo a série, eu acho que é uma série gostosa. Assista longe dos seus pais, e se você for maior de idade, faz favor, porque a série realmente tem vários momentos ali que são mais apropriados para maiores de idade. Se você é novo por aqui, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me ajuda pra caramba. Comenta aqui embaixo se você gostou da série, se você não gostou, e o que você espera da segunda temporada. Um beijo no seu coração, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!